Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Sábado, então, estamos no sábado da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando São Camilo de Leles, exemplo imenso de caridade, né? De devoção a doentes, hoje enfrentando o tal da Covid, né? Em vez de tantas medidas sanitárias, tivéssemos nós, homens sacerdotes como Camilo, e então debilaríamos com certeza, com frutos espirituais, o que é o que importa, né? Toda e qualquer, se fosse real, pandemia, enfim. Mas queria tocar no assunto do Concílio do Vaticano II, aliás, tantas vezes. Aliás, eu tenho uma live sobre o Concílio do Vaticano II, umas duas, eu acho. Então, basta procurar no meu canal, onde expresso alguma coisa, algum pensamento sobre isto. Mas esta semana escreveram uma carta aberta, sim, mais de 40 acadêmicos, eu não vi nome eu li muito rapidamente os nomes, não vi nomes de sacerdotes lá, mas acadêmicos, jornalistas, intelectuais, mais de 40 escrevendo uma carta aberta, endereçada a Viganò e a Schneider. Acusando ali o Concílio do Vaticano II de tudo aquilo que nós temos dito e acusado e visto, enfim, né, de quanto ele é um concílio pastoral e de quanto, de fato, esta pastoral suscitada pelo concílio acaba por prejudicar tanto a igreja, como temos visto na pastoral desses últimos 50, 60 anos. Um concílio dito que não é para ser dogmático e que, não obstante, se impõe com uma força descomunal, né, como sendo o concílio, dentre todos os concílios, né, o 22º único mais importante de todos. Claro que logo saiu também aí aqueles que perguntam se é legítimo, se é lícito perguntar sobre um concílio, né? Deve ser esses mesmos quem faz essa pergunta, se é lícito, querendo dizer que não é. Né? Deve ser aqueles mesmos que, em nome do Concílio do Vaticano II, não aceitam, rejeitam tudo aquilo que vem dos concílios anteriores, sobretudo que são dogmáticos. Aqueles, assim, todos os 21 dogmáticos, né? E atacam sobretudo o Concílio de Trento, que foi uma grande bênção, uma grande bênção. Um dia, conto só para... Um dia me colocaram nas mãos um caderninho, aqui na PUC, né? Para eu falar sobre o concílio e sobre Trento. Eu li aquilo, colegas sacerdotes, doutores comigo, nesta área, sim, pois não, falarei. E falei mesmo, mas com o equilíbrio devido, não com aquele livrinho que ataca o Vaticano. Em favor do Vaticano II, ataca o Concílio de Trento. Isso é um absurdo, isso é um total e completo absurdo. Cale-se, senhores, cale-se, melhor se calar. Mas o que admira duas coisas, dois pontos quero colocar. O que admira é o endereço da carta. O endereço é a Viganò e a Schneider. Não é o antipapa Francisco. Não é aos cardeais, ou aos bispos, enfim, da igreja, né?
mas realmente há esses dois que também, nos últimos tempos, têm se manifestado contra o Vaticano II, acusando da sua ambiguidade e do resultado da sua pastoral. Então, isso é uma coisa que... a mim me parece que essa gente toda está pensando mais em uma disputa entre conservadores e progressistas, né? E não é o caso. Né? Não é o caso. Examinando a uns e a outros, eu digo, senhores, não é o caso de ficar aí querendo se opor à igreja conservadora e igreja progressista. O caso é de lutarmos pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isto sim, isto sim, isto sim. Né? Então, não se trata de ficar fazendo oposiçãozinha entre conservadores e tradicionalistas, né? Digo, entre tradicionalistas e progressistas. Mas realmente de buscar o bem da Santa Igreja. E se fizermos isso, então as críticas serão com equilíbrio. E a saída seria... Mas agora aí que está outro ponto que é importante. Discutir o Vaticano II sem tomar pé do tempo que nós estamos vivendo, sem fazer uma neta, uma clara, decidida distinção entre aquilo que divide verdadeiramente a história da Igreja. Já por aí só pode-se dizer que se deslocou o ponto de divisão da história da Igreja. E ele fica sendo o Vaticano II. Existe uma história da Igreja antes do Vaticano II e uma história da Igreja depois do Vaticano II. E eu desejaria já começar a menos prezar o Vaticano II, dizendo que ele não é o ponto nórdico onde nós vamos aí fazer a distinção de um antes e de um depois. Tá? Façamos a distinção entre um antes e um depois na renúncia de Bento XVI. Aqui, sim, ponhamos um nó. Um nó. E seja clara a decisão de notar que, às vezes até em nome do Vaticano II, e aproveitando tantas vezes aquilo que de fato o Vaticano II traza de destruição para a Igreja, mas aqui, agora, sob o antipapa Francisco, que é nada mais, nada menos que o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, aqui já temos a destruição da Igreja. O ódio à Igreja. Uma revolta contra tudo aquilo que a Igreja vive, prega. Então, esse é o problema e é esse o problema que nós temos que enfrentar. Não é uma lutinha entre tradicionalistas e progressistas. A nossa grande luta e a luta pela preservação da Igreja hoje se faz neste ponto, isto é, como um sinal do fim dos tempos, um sinal do fim do mundo. Lutamos contra esse gigante que se levantou, este cisma tremendo que se levantou contra toda a Santa Igreja de Deus, deixando ela num resto remanescente, reduzindo ela a um resto remanescente. Esta que seja... Enquanto esses senhores não virem isto, a sua produção não fará bem à Santa Igreja. Não avisará a Igreja de que há um cisma. Vai distrair a Igreja do problema Francisco para o problema Vaticano. Vai dar à igreja o pensamento de que a solução para o seu problema será superar o Vaticano II, quem sabe com o Vaticano III. Quando é nas páginas do Apocalipse que nós devemos ver
a superação de tudo isto. É no Apocalipse que nós devemos ver a superação da redução da igreja a um grupo remanescente, da destruição da igreja. É ali, é ali. E quem fizer o meu curso, que publico aí também, no meu canal, Comunidade Quíria, poderá ver no curso da Semana de Daniel quão grande e bela é, de fato, a solução que Deus a tudo isto dará. Mas só Deus. Por enquanto, queridos, por enquanto não resta outra, senão a destruição da igreja. E talvez nos sirva de exemplo plástico justamente o que de novo aconteceu ontem em França. Ardeu, pegou fogo a igreja de Nantes, uma grande e bela basílica catedral de Nantes. Mas fogo vivo destruindo aquela catedral. Incêndio cujas causas ainda não foram esclarecidas. Mas nós sabemos. Não nos deixamos enganar. Tá? No fim de semana, não esqueçam, de novo, ardeu os Estados Unidos, de uma ponta a outra, com suas igrejas, com as imagens católicas, nas mãos destes grupos que estão a soldo de Soros e destas famílias Illuminatis, assim os Antifas, assim os Black Lives Matter e todos estes grupos. Então, eles, com certeza, o que acontece em França, também nas grandes basílicas é a terceira, já tinha sido queimada lá também, São Sulpício e Notre Dame. Então, mas serve bem para mostrar uma igreja. Tudo isso vai cair, queridos, tudo isso vai ruir ao chão. Porque o importante, aquilo que sustenta essas catedrais é a fé católica. E elas já não têm mais a fé católica. Não tem mais a fé católica. Isso não é mais igreja católica. Isso não é mais igreja católica. Desde Bergoglio, desde esse cisma, essa gente ficou com o antipapa. Estão todos excomungados, Rezam una com Francisco, todos excomungados. E depois de 7 anos, ninguém, sequer Bento XVI, pode desculpar-se a dizer o que quiserem, para não verem, para não confessarem, não alertarem a igreja do que está acontecendo. E assim arrastarem a multidão dos fiéis. Não se esqueçam, é a grande multidão de fiéis que é arrastada ao cisma e as mãos do falso profeta e logo do anticristo. É a igreja que é destruída, incendiada, lançada ao chão. Este é o estado da igreja hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.